Olá, estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O programa O Mundo da Criança com ele, o Dr. Francisco Agostinho Júnior, ao meu lado. A gente fica olhando esse retorno aqui, doutor, a gente é um pouco atrasado. Então você vai ver, não olha muito lá não, que você vai ver que meus reflexos estão um pouco atrasados. Eu não sei se eu estou com algum problema e tal, mas enfim. A verdade é que é bom não olhar para o monitor. Essa é a indicação que nós temos aqui. Mas, independente disso, porque o telespectador em casa deve estar dizendo o que esse cara está falando, né? Mas não há de ser nada. Fique tranquilo que está tudo bem. A gente está aqui ao vivo com o programa O Mundo da Criança de hoje, que vai falar de um assunto muito interessante. E, aliás, um assunto que eu gosto muito, que é a alimentação. E como eu tenho gostado, parece cada dia mais. E de um problema aí que os Estados Unidos já se atentou e a gente vai precisar se atentar muito em breve e eu poderia até antecipar essa atenção, que é a questão das gorduras trans. A gordura trans é o tema de hoje do nosso O Mundo da Criança. É isso, doutor? Muito boa tarde, é uma alegria tê-lo aqui novamente. Oi, Marcos Vinícius, muito boa tarde a você que é telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. A intenção, o desejo é sempre procurar estar servindo você como família, com alguns conceitos, com alguns valores, que possam ser úteis para que a família possa empregar isso junto aos nossos filhos, às nossas crianças. Por isso que toda situação que envolve nutrição, que envolve saúde, que envolve uma condição nova, a gente é obrigado a trazer para que a gente possa mostrar ao telespectador, com desejo assim, Marcos, de alertar o telespectador, o papai, a mamãe, precisamos prestar atenção nisso, porque talvez o nosso filho esteja entrando por uma situação que não é muito saudável. E é claro, a nossa preocupação é com a criança agora, mas você sabe, telespectador, que a nossa preocupação é com a criança agora, porque isso traz repercussão lá para frente na vida adulta. E se nós queremos uma criança saudável, é claro que nós temos que estabelecer algumas regras atuais para que seja um adulto saudável, um jovem saudável, né, Marcos? Não adianta nós tratarmos uma criança que está tudo bem agora e 30, 40 anos, numa idade aí de muita produtividade, nós tenhamos um adulto doente. Então, o nosso raciocínio como pediatra hoje, ele é bem amplo. Nós pensamos lá desde do momento da fecundação, espermatozoide, óvulo, a gestação toda, aqueles 9 meses que a mulher trabalha e fica lá naquela preocupação, mas tudo isso é a mesma criança que vai nascer, a mesma criança que vai passar a sua fase de primeiro ano, a sua pré-escolar, escolar, adolescência e até chegar na vida adulta. Nós queremos que todos esses anos sejam de saúde, sejam saudáveis. E o programa O Mundo da Criança, nós como profissionais pediatras ligados à saúde da criança, estamos atentos a essas situações que vão surgindo no meio científico para que a gente possa, assim, olha, vamos comentar isso, porque vale a pena alertar a mamãe, o papai, é claro, as vovós, né, Marcos? Sem dúvida. Que em relação a algumas coisas relacionadas à criança. E essa semana, o nosso assunto hoje é sobre um alerta sobre as gorduras trans. Nós vamos dar uma noção aí das gorduras. Que é, tal, né? Onde que elas estão, né? Onde que elas estão presentes, qual que é a função, por que a gente tem que tomar cuidado, aonde a gente deve olhar esse tipo de alimento e o cuidado que a gente deve tomar, repetindo, porque a nossa preocupação é com o futuro, é que essa criança hoje que esteja bem, mas ela precisa estar bem lá na vida adulta, quando ela tem uma capacidade de produção, não pode ficar doente, vai ter família, etc. E nós queremos que esse ciclo, essa geração de geração em geração, seja saudável. Então, o que acontece essa semana, o que aconteceu de novo nesse mês em relação às gorduras trans? Se a gente puder contar com a tela um pouquinho, isso iria nos ajudar a falar alguma coisa sobre isso. E aí, Marcos, é uma notícia que vem lá dos Estados Unidos, o FDA, a Administração de Remédios e Alimentos, é o órgão máximo dos Estados Unidos, e essa semana eles tomaram aí uma atitude importante,
E a gente quer comentar isso com vocês como um alerta em relação às gorduras trans. O que o FDA fez? O FDA fez o seguinte, agora no dia 16 de junho, por exemplo, é coisa aí de 10 dias atrás, e é por isso que a gente quer comentar, eles estabeleceram o seguinte, que olha, que gordura trans e os produtos que possuem esses componentes em sua composição sejam retirados do mercado em um prazo de 3 anos. Veja bem, Marcos, a lei nova nos Estados Unidos diz assim, olha, indústrias, vocês têm 3 anos para retirar do mercado os produtos com gordura trans e para retirar do mercado todos os produtos que têm na sua composição gorduras trans, independente da quantidade, não vai ter mais tolerância para a quantidade. Eu quero mencionar isso porque nós vamos ver a legislação brasileira e realmente nós temos uma tolerância sobre isso. E agora, realmente, o FDA estabeleceu que não vai ter mais, em 3 anos, vai ter que tirar do mercado todos os produtos com gordura trans. E por que isso é importante para a gente? Não vai ter mais o mínimo, tem que tirar. E por que isso é importante? A gente quer exatamente mencionar a família para que comecem assim, a ter uma preocupação com essa expressão. Quando você compra o seu produto para a criança, seja o seu sorvete, a sua bolacha, em geral essas guloseimas. Ou então, quando você usa em casa, você faz algum preparado, você esteja atento àquilo que você comprou para saber, olha, peraí, tem gordura trans aqui, isso aí não é muito adequado, vamos ver o quanto, para que você comece a pensar e valorizar o assunto dentro da sua casa. Veja que nós estamos partindo de um país que cientificamente leva a coisa a sério, nós estamos partindo de lá, da FDA, que é o órgão máximo de controle que administra os medicamentos, os alimentos lá nos Estados Unidos. Aí estabeleceu, em 3 anos, tira tudo, tira toda a gordura trans de todos os produtos e de todo o alimento. Ou tira o produto, certo? Quer dizer, a indústria vai ter 3 anos para se adaptar. Embora, por que os Estados Unidos está fazendo isso? Marco, por causa do 40% hoje dos óbitos nos Estados Unidos está relacionado a problema cardiovascular, certo? Então, é muito alto e espera-se que com isso, nós vamos explicar tudo isso ao longo do programa, esperam os médicos, as sociedades de medicina dos Estados Unidos, que com isso você tenha uma diminuição dessa quantidade de óbitos que os Estados Unidos têm por problemas cardiovasculares. Então, nós vamos alertar, e agora então a expressão gordura trans é um motivo de alerta aí nas suas compras, na maneira como você está administrando a dieta do seu filho. Então vejam bem que a gente vai continuar usando a tela aí, isso que nós mencionamos, olha, as doenças cardíacas são pelo menos 40% da morte dos Estados Unidos, isso é dado de literatura, e é por isso que eles procuram todos os caminhos para diminuir esse tipo de óbito. Porque antes do óbito o cara vai para o hospital, tem cirurgia, tem tratamento, e isso tudo, Marcos, encarece o preço da doença. Então isso passou a ser, a presença de gordura trans nos Estados Unidos é tido como um problema de saúde pública, né? Nós não estamos mexendo com isso porque nós temos muito mais problemas elementares de saúde pública até chegar na gordura trans. Mas é claro, para você que é pai, que é mãe, que quer saber detalhes, que quer se enriquecer para cuidar melhor da sua criança em termos de nutrição, realmente a gente tem que mencionar e começar a alertar, porque essa decisão dos Estados Unidos, a gente pode aprender com elas, sabe? Se a gente não vai, as nossas instituições não vão fazer a mesma coisa, mas pelo menos nós temos que aprender com elas para que a gente possa cuidar um pouquinho. Então a razão dos Estados Unidos ter feito isso é exatamente esse número que eu acho um pouquinho alto, é um pouquinho assustador. 40% das mortes nos Estados Unidos são devido a doenças cardíacas. E aí nós temos que ver mais uma coisa na tela,
só para a gente recordar um pouquinho sobre os tipos de gordura, porque alguém vai perguntar, Marcos, que negócio de gordura trans aí? Sabe que as gorduras são elementos importantes da nossa nutrição, né? A primeira coisa que eu já pensei, a gordura da picanha é trans, não é trans? Mas nós vamos classificar aí em gordura saturada, insaturada, para chegar no trans, né? Mas essa gordura é uma gordura saturada, entende? Uma gordura saturada. Nós vamos ver que essa gordura não é assim tão adequada, ela não é trans, mas ela é saturada, ela também tem o seu efeito que não é desejável para o organismo. Então, como nós estávamos mencionando, Marcos, todo mundo tem que comer gordura, sabe? Isso mais ou menos calcula-se que 30% da ingestão calórica, daquilo que nós precisamos, seja necessário pela ingestão de gorduras. As gorduras fazem parte de todas as membranas das células e para a gente que cuida de criança, as gorduras têm um efeito, assim, um elemento muito importante. Por exemplo, há vitaminas que são chamadas lipossolúveis. Então, elas, para serem aproveitadas pelo organismo, Marcos, elas precisam da gordura. Então, vitamina chama A, D, E e K. Então, a mamãe recebe logo nos primeiros dias de vida do bebê vitamina D. Certo? Então, a vitamina D, ela é lipossolúvel, ela precisa da gordura. E a gente dá para prevenir uma doença importante, que é o raquitismo. Então, a criança toma durante 1 ano e meio, às vezes um pouco mais, dependendo do lugar em que ela vive, toma a vitamina D para evitar o raquitismo. A fonte natural de vitamina D é o sol, mas é o contato sol-pele, direto. E aí você vê, nós temos, aqui mesmo em Marília, não é muito fácil você expor uma criança pela manhã ao sol. Por quê? É um vento danado, ainda mais nessa época aqui, por exemplo, ninguém consegue expor uma criança diretamente. E os raios ultravioletas não atravessam vidro, né? Então você tem que ingerir, que dá a vitamina D. Mas ela precisa da gordura, senão não tem o efeito. Senão não é absorvido adequadamente. Então tudo isso acaba sendo importante, que as gorduras são importantes. E veja que o leite materno tem bastante gordura, certo? Até mas tem colesterol, mas é um colesterol e uma gordura de uma qualidade assim diferente. Nós precisamos das gorduras. Quando a gente orienta a amamentação, a gente fala, olha, precisa do leite materno, e às vezes o leite, que é chamado leite terminal, aquele que vem no finalzinho, ele é mais rico em gordura. Então nós precisamos das gorduras, nós não estamos aqui desvalorizando as gorduras ou desprezando e achando que as gorduras são ruins nela como um todo. Nós queremos apenas qualificar as gorduras para que você tenha um entendimento e possa fazer a opção correta na hora da compra dos alimentos. Então, esses tipos de gorduras, se a gente puder contar aí com a tela, né, nós temos aquela famosa gordura insaturada, Marco. Esta é de vegetal, né, presente principalmente em vegetais, e ela é líquida. Temperatura ambiente, ela é líquida. Tá? Então, aí nós temos o exemplo clássico de gordura insaturada, é o azeite de oliva. Agora, você tem canola, milho, girassol, amêndoa, castanha do Pará, fruta, o abacate, a linhaça, peixes, a truta, o salmão, né? Então, isso tem gordura insaturada, que ela é uma gordura boa, ela é uma gordura boa. Certo? Ela é uma gordura que ajuda a reduzir o colesterol ruim. Olha aí. Certo? Então, esse aí, nós estamos falando da gordura insaturada para chegar na saturada, depois para chegar na gordura trans, para justificar o que nós estamos falando. Então, nós temos uma gordura, nós estamos mostrando a importância dela. E se você tiver que escolher, é claro, olha para esse tipo de gordura líquida em temperatura ambiente, para que você tenha uma opção melhor para o teu filho. Então, na hora de preparar a comidinha, na hora de preparar lá aquilo que você vai fazer, você pode escolher o que você vai dar, certo? E aí, realmente, você pensando em gordura insaturada, ela é melhor do que a gordura saturada que nós vamos falar. Ó. Então, nós vamos contar aí com a tela novamente, agora falando sobre a gordura saturada. Ela aí, Marco, ela é principalmente encontrada em animal, de origem animal, e ela é sólida. Certo? Em temperatura ambiente, ela é sólida. Ali que você perguntou, as carnes vermelhas, todas, inclusive a picanha. Inclusive a picanha, né?
Então, a carne vermelha e a carne branca também tem. A proporção é diferente, mas olha aí, sabe aquela gordura da carne que você falou, a picanha, que é gostoso, né? É gostoso, um filetinho, né? Não precisa abusar, isso que nós estamos falando, né? Nós estamos chegando aí e vamos mencionar que é importante você saber a quantidade. Sabe aquela pelinha das aves que todo mundo gosta? É verdade, também, tá né? Cheio de gordura saturada. Aquele frango que tem uma pelinha, casquinha, que todo mundo... eu quero só a casquinha. Quero só a casquinha, quero só a pelinha, bem torradinha. Tipo, não posso engordar, dá só... dá só a pelinha, né? Então isso é gordura saturada. Qual é o efeito dela? Também nós temos lá no leite, na manteiga, nos derivados. Essa é o contrário, olha, ela aumenta o colesterol ruim, o LDL. Então você tem o HDL, que é o colesterol bom, e o colesterol ruim é o colesterol LDL, aquele que vai depositar na parede das artérias, e que esse é o cuidado todo que o a FDA está tomando para evitar com que lá nos Estados Unidos você tenha tanto caso de morte por problemas cardíacos. Mas vamos voltar e vamos falar sobre a gordura que nós estamos aqui preocupados, que é a gordura trans. Então nós vimos, gordura insaturada é o que você deve procurar. Gordura saturada, você deve tomar um pouquinho de cuidado. Agora, essa gordura trans, ela é uma situação criada, Marco, por um processo químico, então de laboratório, entende? Pega uma gordura líquida e transforma por pressão, por variação de temperatura, transforma os ácidos graxos numa gordura sólida. Então você pega uma gordura líquida e ela passa a ser uma gordura sólida. Isso passou a ser chamado de gordura de transformação, de transformada, entende? E aí, o consumo máximo por dia de 2 gramas. Eu queria que guardasse bem esse número que a gente colocou em destaque aí, em função das nossas leis, certo? Daquilo que... Essa é permitido nos Estados Unidos? Não, aqui. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. 2 gramas por dia. 2 gramas por dia, certo? Então isso é importante que a gente conheça assim, o que é uma gordura insaturada, uma gordura saturada e essa gordura trans, que nós estamos falando, que é a razão de um decreto lá nos Estados Unidos ou de um processo que a FDA determinou, olha, gordura trans agora em 3 anos vai sumir do mercado. Vocês vão se virar à indústria a produzir produtos que não tenham nada. E aí nós temos mais alguma coisa para falar em relação a isso, que ela claro que nós estamos falando exatamente por isso, que ela aumenta juntamente com a gordura saturada o colesterol ruim. Agora... Ela chega a ser pior que a gordura saturada, doutor? A diferença entre gordura saturada e insaturada é a estrutura química. Quimicamente elas são diferentes. Você tem a insaturado monoinsaturado, que é o interessante, e poliinsaturado. As gorduras saturadas, quando consumidas em excesso, são prejudiciais à nossa saúde. Agora, queria destacar isso, Marcos. Quando consumidas em excesso, né, são prejudiciais à nossa saúde. As gorduras insaturadas, especialmente as monoinsaturadas, são as mais saudáveis. Então eu tenho que olhar isso para a criança, sabe, gente? Tenho que olhar a quantidade que come. Porque é interessante, isso é uma observação que a gente faz mais em adulto. Sim. Em criança não, mas verdade. Assim, a pessoa que trabalha muito, que tem uma força física no seu trabalho muito grande, mas é interessante isso. Eles não conseguem comer se você fizer um preparo da comida. Aliás, eles não conseguem trabalhar adequadamente, eles vão se cansar muito mais fácil com gordura insaturada do que com gordura saturada. Coisa. Certo? Por quê? Porque a gordura saturada, ela dá uma sensação de plenitude maior. Você come lá a carne... Que é a gordura que não é tão boa, né? Não é Você boa, não pode comer em excesso. mas ela sustenta mais o cara. Dá energia, Dá né? energia para o cara, porque ela tem um esvaziamento gástrico mais lento. Então, dá aquela sensação de saciedade por mais tempo. Quando você trata uma pessoa que precisa de emagrecer e tal, mas que ele é um trabalhador de força física, chamado trabalhador braçal, né?
esse que sai de manhã e come no trabalho tal, e à tarde trabalha e volta para casa mais tarde, sem aquela de comer cada 2, 3 horas, entende que tem alguns privilegiados que fazem, né, Marcos? Essas pessoas precisam sentir força física, sabe? E eles falam assim, se eu comer isso daí, eu caio, né? Eu não aguento trabalhar. É verdade isso, entende? É uma realidade assim. Então, você tem esse aspecto assim de que a gordura saturada, embora ela tenha, se olhar da ótica do colesterol, da parede das artérias, ela tem um efeito assim não favorável, prejudicial à saúde, mas no dia a dia a gente tem que dar uma acertada em quantidade para que não seja em excesso, mas para que o operário, a pessoa que trabalha, continue a ter força física, né? Mas para a criança é diferente o raciocínio. A gente precisa das gorduras e é claro que nós temos que trabalhar com as gorduras líquidas de origem mais dos vegetais, que são as gorduras insaturadas. Então é esse campo que a gente quer destacar para você hoje. Nós vamos caminhar mais um pouquinho, mas nós temos um comercial para fazer e a gente em seguida volta aí, não é? É verdade, rapidinho. Aliás, eu quero lembrar aqui que hoje, doutor, a Academia Jazzbel vai realizar a partir das 8 da noite, lá no ginásio do Colégio Cristo Rei, a apresentação de dança e desfile da loja Pimenta Pimentinha, cara. Nossa, Hoje tem desfile da Pimenta Pimentinha. Vai, tá. Sabe que lembra do Marcos, que foi nosso parceiro aqui do Marcão. programa. Eu tava com o Marcão ontem, o Marcão fizeram um bingão e lá. E a Bel, que coordena a Academia Jazzbel. Então, muito obrigado, Bel, e olha aí, vamos divulgar, vamos estar presente lá hoje, porque tanto a Jazzbel merece, como a loja Pimenta. Pimentinha tem até um desconto especial hoje por causa desse desconto. Não é? E eu encontrei ontem a Bel lá, no IAR, e ela falou assim, fala pro doutor Francisco, e a netinha dele vai também. É verdade, rapaz? Tá na passarela? Não, já pensou? Será que a família tem todo esse tem todo esse garbo e elegância, sem dúvida alguma. De estar no vídeo, de estar na passarela. É da mídia, não tem jeito, não tem jeito. Então, olha aí. Pouca vaidade. Laurinha hoje na passarela, hein? Que isso, hein, Jean? Abre teu olho, hein? Olha, Laurinha hoje então na passarela lá do Colégio Cristo Rei, com todo o pessoal lá da Pimenta Pimentinha e a Jazzbel. Vale a pena você prestigiar, sempre faz os eventos assim realmente muito bonitos. E hoje, em especial, com Pimenta Pimentinha, melhorou ainda mais. Tá que tá. É hoje, hein? Não perca a partir das 8, né? A partir das 8 da noite. Você vai estar lá, hein, Francisco? Vamos lá. Prestigiando. Colégio Cristo Rei. Colégio Cristo Rei, essa noite, a partir das 20 horas. Combinado? Rapidinho a gente volta depois do intervalo. Não sai daí não. Até já.